Muito bem, então vamos falar a respeito de poliedros. O que é um poliedro? Podemos dizer que um poliedro é um sólido tridimensional formado por vários polígonos. Então, polígonos sabemos que são figuras geométricas que ficam caracterizadas em um plano. Então, temos o triângulo, temos o quadrado, temos o retângulo e assim sucessivamente várias figuras planas. Bom, então temos aqui um poliedro, certo? Cada um desses pontos caracterizam um vértice deste poliedro e cada dois pontos aqui temos a aresta do poliedro. E se reunirmos vários pontos, vários vértices, vamos ter a face do poliedro. Bom, quando visualizamos este poliedro daqui de cima, ou seja, projetamos ele no plano x e y, então aqui temos uma idealização do tridimensional. E aqui temos a projeção. Então, se visualizarmos de cima, vamos supor aqui o ponto B e o ponto F, ou seja, os vértices deste poliedro. Estes vértices estão numa reta vertical, tá? Num segmento vertical. Esse segmento vertical nos caracteriza aqui uma aresta deste poliedro. Então, toda esta projeção daqui, toda essa caracterização tridimensional, quando visualizamos de cima, vai nos caracterizar a representação de um ponto. Ou seja, esta reta vertical ela vai ficar um ponto. Então, é interessante caracterizarmos este ponto através desta representação. Um exemplo. O ponto B tem a altura 5 e o ponto F tem o valor 0. Então, caracterizamos aqui a projeção do ponto B com valor de cota 5, é equivalente à projeção do ponto F com valor de cota 0, certo? E assim sucessivamente para os outros pontos. Então, a ideia de estudar os poliedros é sabermos a respeito de seções planas, é sabermos a respeito de traço de reta em poliedro, a fim de verificar outras propriedades e verificar também outras questões importantes dentro da parte tridimensional. Então, a ideia, no primeiro momento, é conhecermos o poliedro e caracterizarmos ele através da sua projeção. Aqui temos um outro tipo de poliedro, que é a pirâmide. Então, a pirâmide, quando as arestas laterais elas se convergem a um único ponto. Então, temos a caracterização aqui de uma pirâmide. Então, quando visualizamos esta pirâmide daqui de cima, a sua visualização vai ser desta maneira. A sua projeção cilíndrica ortogonal vai ser com esta configuração. Ou seja, estas arestas daqui laterais, quando visualizamos de cima, elas vão ficar como se fosse a representação de um X. Então, toda a base aqui, E, F, G e H, todos os seus pontos aqui, o valor de cota 0. E aqui o vértice, se temos o ponto D com uma altura 5, vamos estabelecer a projeção do ponto D com o valor de cota 5. Ou seja, com esta visualização daqui, sabemos que trata-se de uma pirâmide, ou seja, esta caracterização tem todas as informações necessárias para termos uma visão tridimensional deste objeto daqui, desta caracterização da pirâmide. Aqui também temos uma outra caracterização de um poliedro, neste caso é um prisma. Então, um prisma é quando pelo menos duas de suas faces são paralelas, neste caso daqui, esta face superior ela é paralela a esta face da base e ambas as faces têm a mesma geometria. Então, trata-se de um prisma. Neste caso, é um prisma com as faces laterais inclinadas, certo? Então, todas essas faces aqui têm determinada inclinação em relação ao plano XY. Mas a ideia é visualizarmos esse objeto de cima, certo? Então, temos aqui a parte superior, os pontos A, B, C e D, a parte superior desse prisma, e aqui as faces laterais, certo? E toda essa parte daqui
é a parte da base. Então temos F, G, H, E, os pontos, as arestas correspondentes da parte da base. Então sempre vamos estabelecer aqui todas as arestas visíveis com uma linha larga, certo? Uma linha contínua. E essas partes aqui, essas arestas, inserimos um tracejado é quando não é visível. Ou seja, esta face daqui, ela sobrepõe essas arestas. Então, por isso que inserimos com linhas tracejadas. Toda essa parte daqui, ela vai ficar visível. Então, a gente não vai conseguir enxergar estas arestas da base desse poliedro. Então, a gente procura representar com linhas tracejadas. Então, através desta visualização, a gente sabe que se trata de um prisma com faces laterais inclinadas. Temos aqui a base, toda a base. Aqui temos a base com valor de cota zero. E depois toda a parte superior temos com valor de cota 5, certo? Através dessa geometria, dá para obtermos a inclinação do plano, a inclinação de uma determinada face do plano, a verificação da declividade, intervalo, ou seja, uma série de parâmetros a gente consegue obter simplesmente com a representação no plano XY.